Olá, esse é o Review Quadriláteros. Eu vou falar aqui hoje sobre um material de quadrinhos que não é o quadrinhos. A gente teve um lançamento aí na plataforma de streaming da Disney+, edição especial Marvel Special Presentation do Werewolf by Night, o Lobisomem à Noite. Na verdade, se trata de um personagem criado nos anos 70 pela Marvel, onde houve vários monstros se colocando dentro de histórias de contexto de super-herói. Você teve o Drácula, você teve o Lobisomem, você teve o Coisa Humana, você teve o Frankenstein, você teve a Múmia Viva, você teve vários personagens ali que, na verdade, eram personagens de terror dentro daquele terror Marvel, aquele monstro farofa, aquela coisa meio super-heroística. O próprio Lobisomem, ele aparecia dentro de suas histórias, teve a estreia do personagem chamado Cavaleiro da Lua, para você ter uma ideia de quanto, na verdade, era uma coisa farofesca. Eu gosto muito desse material de monstros da Marvel dessa época. E o que foi feito, na verdade, o que foi pego novamente durante um tempo depois disso, nem tanto. Mas, de um modo geral, algumas coisas até foram boas. Mas o material original eu acho simplesmente delicioso. Naquela coleção histórica Marvel, ela tinha um braço da coleção que era exatamente sobre esses personagens. E é interessante porque, apesar da coleção ser aquela coisa de histórias soltas de vários pontos dos personagens, com exceção, talvez a grande exceção tenha sido o Wolverine, as histórias, na verdade, um terror Marvel, ali, como, por exemplo, o Drácula, era exatamente no esquema de pegar a primeira história e sair seguindo cronologicamente todas as edições. Infelizmente, a coleção acabou antes de simplesmente ter a última pegada dos últimos números do Drácula, que fechava um material inédito aqui no Brasil até hoje, mas faz parte. O Lobisomem teve uma edição lançada dentro dessa coleção, apenas uma, na verdade, um iniciozinho ali da aventura dele, e o próprio título dele demorou muito tempo, e depois ele teve participações importantes dentro das histórias da Mulher-Aranha ou do Homem de Ferro. E você tem esses personagens que de vez em quando são revisitados, esses monstros da Marvel, e exatamente o que esse especial do streaming trata. É o bom e velho Jack Russell, o Lobisomem da Marvel, numa situação em que aparece até um outro monstro conhecido, mas eu não vou dar spoiler aqui. E o filme é interessante porque ele foi todo produzido como se fosse um daqueles antigos filmes da Hammer, aquela coisa do Drácula, do Frankenstein em preto e branco, produzidos pela Hammer ali nos anos 50, nos anos 40, e você tem aquela pegada bem interessante, bem parecida. Eles, na verdade, emulam isso, e eu normalmente não gosto quando emulam alguma coisa, mas nesse caso ficou bem parecido. Alguns outros personagens aparecem, como eu disse, e eu não vou dar spoiler sobre um, mas com certeza eu posso dizer que a família Bloodstone aparece ali nesse especial, até porque isso é dito logo no início do filme, então não estou dando nenhum spoiler com relação a isso. Então você tem ali toda uma situação interessante dentro de um contexto da Marvel e com personagens da Marvel, e de repente com mais diversão até do que muito filme da Marvel que tem saído ultimamente. Você tem ali uma coisa divertida, um pouco fora do padrão. E, na verdade, os filmes da Marvel, você tem uma coisa fora do padrão. Você tem filmes que são mais ficção científica, mais suspense, ou mais heroísmo, ou mais comédia. E, na verdade, esse especial seria um mais terror. Mas o terror no estilo Marvel, de repente, não é para aquela criança de 5 anos, de 6 anos, de 9 anos estar assistindo. Meu filho realmente não vai assistir esse material, mas eu me diverti muito. E é exatamente sobre um personagem que eu acho até bem interessante. Esse foi o Review Quadriláteros. Se você gostou, nos acompanhe, dê seu like. Até a próxima.